E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um problema relacionado à complexidade na teoria econômica que a gente falou em outro episódio, mas com uma perspectiva diferente, né? A gente vai falar um pouco sobre econofísica, sobre alguns resultados da teoria neoclássica e da economia, né? E o como modelos de predição, somente o Random Walk, que é muito usado para prever o preço de taxa de juros e além de preços de moedas, né, ao longo do tempo, mas principalmente para testar algo que é chamado de hipótese do Randall Walk, ou Randall Walk Hypothesis, né, que é testar se uma economia não, um mercado, uma bolsa específica, né, ela é lucrativa ou não. Então, por exemplo, eu uso esse método, eu testo, né, a hipótese de Randall Walk na bolsa brasileira para testar se ela é lucrativa ou não, né? Se é possível, usando os dados da própria bolsa, né? Então pego as empresas da bolsa, aplico esse método estatístico, né? Que é o Randall Walk com alguns parâmetros específicos, com os testes específicos paramétricos, né? E aí consegui saber se esse mercado é lucrativo ou não, né? Se alguém pode ganhar muito dinheiro com métodos estatísticos para prever o preço desses sistemas ou não, né? No caso, se essa bolsa seguisse o que a gente chama de random walk, né? Então o sistema seria imprevisível e logo não seria lucrativo, né? Porque se prevê o preço os preços relacionados a esses sistemas seria bem mais complexo, né? Então eu vou falar sobre isso, né? Mas antes, como eu já falei sobre o básico da teoria da economia complexa em outro episódio, né? Eu quero só citar algumas questões relacionadas à astronomia e a teoria do caos, né? Então, Poincaré, estou citando aqui ele usando o Stretcher 2017, né? 2007, tá na descrição. Se soubéssemos exatamente as leis da natureza e o estado do universo no momento inicial, nós prediríamos acuradamente o estado do universo em um momento subsequente, né? Mas mesmo se as leis naturais não escondessem qualquer segredo de nós, ainda assim só saberíamos o seu estado aproximadamente. E essa é a parte importante, né? Mas isso não é sempre assim. Pequenas diferenças em condições iniciais talvez possam gerar diferenças gigantescas no fenômeno final. A predição se torna impossível e nós temos um fenômeno randômico, né? Então, o que ele queria dizer era que para calcular a órbita, por exemplo, de sistemas celestes, né? Por exemplo, da Terra ao redor do Sol, você consegue. Na época da citação, eles não conseguiam Mercúrio, né? Que tem um pouco de relatividade aí, né? Mas isso Einstein que vai resolver, né? Mas no geral, a órbita da Terra e dos planetas era possível acuradamente, como se sabia na época, calcular a trajetória desses corpos celestes, né? E o Poincaré escreveu um livro sobre isso, né? Que é a Mécanique Celeste dele, escrito em francês, que é meio que uma precursora da Mécanique Celeste do Laplace, né? Que foi um matemático importante também, super conhecido. E que também teve que aplicar o que se sabia, aplicando as leis de Newton e todo o contexto copérnico e de Kepler. E também, de uma forma, associar também Galileu de como os corpos se movem, né? Usando equações diferenciais para saber isso, né? Foi assim que foi inventado Lagrange, por exemplo, que é um termo paramétrico para usar conjuntamente com essas equações diferenciais para analisar o movimento que esses corpos fazem ao longo do tempo.
Porém, o problema é que Poincaré achou muito complexo na época. E é o problema dos três corpos. E ele cita no livro dele da Mecânica Celeste. Então, quando você tem só a Terra e o Sol, o negócio é baba. Mas quando você tem a Terra, a Lua e o Sol, você calcula as órbitas deles simultaneamente, né? Usando equações diferenciais, fica muito mais complexo. E se você aumentasse mais ainda, que é o tema que a gente chama de mecânica celestial, né? Ou Celestial Mechanics em inglês. Imagine calcular as órbitas de todos os corpos de uma galáxia, por exemplo. Usando computadores, é claro. Usando algoritmos. Mas isso é muito complexo, né? Você obviamente usa também o comportamento dele anterior, que é uma estatística bayesiana, que a gente chama, que é um comportamento histórico de um sistema, né? Você vê como ele se comportou historicamente, baseado no histórico dele, você calcula o seu próximo, né? No caso da estatística relacionada à mecânica celestial, né? Você também usa a massa dos corpos, a massa que interage com outros corpos, né? Que é a massa que cria um campo gravitacional. Então, os planetas, por exemplo, eles se empurram um ao outro com sua gravidade. Enfim, tem várias variáveis, várias coisas relacionadas ao processo de investigação relacionado a isso. Mas Poincaré realmente ele não resolve o problema dos três corpos no seu livro, né? E é um problema quando se aumenta para 4, 5 ou N corpos, que se quer calcular o movimento simultaneamente, o sistema fica difícil, né? Até se você pegar um pêndulo, por exemplo. Um pêndulo você consegue calcular a, a posição dele ao longo do tempo, né? Então, tem equações relacionadas ao momento do pêndulo. A equação tradicional para o período uma fase, né, do pêndulo é 2π com a raiz quadrada de L sobre G, em que L é o tamanho do pêndulo, no caso da cordinha, e G é a aceleração da gravidade, né? Então 2π, né, com L sobre G por raiz, né? Mas isso é de um pêndulo, né? Mas se você adiciona dois pêndulos, ou três, ou quatro, e você quer ver, você joga os três para rodar um ao redor do outro, né? O sistema fica bem mais complexo, né? Tem até uma tese com relação a isso do Boran e esse Lurt. Equations of motion formulation of a pendulum containing any point masses, que não trata sobre dois pêndulos, mas um pêndulo com várias pêndulos alinhados com ele, né? Então ele mostra imagens aqui, um pêndulo e outro pêndulo embaixo do pêndulo, com a cordinha, enfim. E aí você tem que calcular a posição deles ao longo do tempo, né? Com um, dois, três, depois N pêndulos. Tem um pêndulo triplo, quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente, né? Então, quanto mais coisas você adiciona, mais pêndulos, mais complexo o sistema fica, né? Não é mais só um. E aí o sistema fica mais caótico. E o próprio Laplace, ele falava, né, que imagina um ser que pode prever com exata certeza, né, que ele tenha toda a informação do universo, consiga prever com exata certeza o futuro, né? No caso, ele tendo toda a informação e conhecimento de como as coisas funcionam, né? Porém, nós não somos esse ser, né? Nós somos humanos finitos, fracos, né? E somos ignorantes da criação divina, né? Então, no geral, nós não temos toda a informação possível e nem conhecimento de tudo como todos os sistemas se comportam, né?
Então, para nós, prever coisas no longo prazo é difícil. Então, você prevê a forma que três corpos se interagem ao longo do tempo, no âmbito celestial, né? Astros, no caso. É difícil no longo prazo, mas não no curto prazo. Então, no curto prazo, as coisas não são tão complexas, né? Então, prever o tempo para amanhã é muito mais fácil do que prever o tempo da próxima semana, ou do próximo mês, ou o tempo daqui a 30 anos. Eu posso ter certeza que qualquer meteorólogo do mundo, melhor que seja, ele não vai calcular com certeza absoluta o tempo daqui a 3 meses. Quanto mais 30 anos. Isso mostra a nossa ignorância, né? Caso Deus consegue, né? Se não ser infinito, prever com exatidão que tempo vai ter em qualquer momento da história, né? Tendo conhecimento do passado, presente e futuro. Mas nós não. E a forma que a gente prevê as coisas, usando teorias da probabilidade, né? E que no geral funcionam bem, para alguns casos. E a nossa única forma de prever as coisas no futuro é usando essas teorias probabilísticas, né? Não tem outra forma. E o que isso tem a ver com a economia, né? Tanto na teoria clássica econômica e agora neoclássica, principalmente na neoclássica, né? Cada vez mais começou a ser, né, aplicado formulações, métodos matemáticos para prever não a trajetória dos astros do céu, né, nem a de partículas em sistemas termodinâmicos, mas prever o preço de moedas internacionais, prever o preço de ações na bolsa de valores de diversos países. E principalmente fazendo algo que é arbitragem, né? Não só com ações, mas com coisas mais complexas, né? Com formas de investimento mais complexas. O que é arbitragem? É você comprar por um preço menor e vender por um preço maior. Então a ação da Apple, vamos supor que esteja a tal preço X, e eu sempre vou comprar ela no preço menor possível e vender no maior possível. Eu espero que essas ações cresçam. Ou se periodicamente essa ação cai, eu compro ela por um preço X que eu acho justo, assim, racional, e venda por um preço Y bem maior. Então, o preço relacionado à minha ação inicial, minha compra inicial, sempre tem que ser maior. O que acontece se eu comprar uma ação errada, né? Se eu gastar 100 mil reais comprando ações de uma empresa que vai falir daqui a uma semana, mas eu não sabia disso. É uma empresa que parece estável, né? É um investimento estável, né? Vários investidores compram ações dessa empresa. Ela é bem conhecida na bolsa, respeitada pelos seus clientes, mas ela fale por questões políticas, financeiras, fiscais, não importa. Escândalos, como aconteceu na Unimed, como aconteceu no BHC, aquele banco, não lembro. Como aconteceu na Lehman Brothers, na AIG 2008. Questões fiscais, questões de má gestão, questões de incentivos monetários errados para funcionários, que levou principalmente a isso, né, entre outras coisas. A crise de 2008, né, principalmente incentivos que levavam a pirâmides, né, que exploitavam pessoas e para fazer dinheiro, né. Então, todas essas questões, elas são semanticamente subjetivas, né? Então, há uma, pelo menos no momento, há uma crença falsa nos modelos econômicos neoclássicos, né, atuais, keynesianos, de que o mercado opera de forma racional, que todos os agentes são cooperativos, né? Então,
Por mais que eu goste, eu gosto do Paulo Guedes, né? Eu vi ele participando de um podcast recentemente, fala muito bem, um cara muito importante na economia, é alguém que estudou muito, até em Chicago e tal. Um cara muito importante na economia e talvez um dos mais importantes que o Brasil já teve, né? E conhecido também internacionalmente. Ganhou prêmios aí, parece de melhor ministro da economia, não sei, eu ouvi falar disso. Porém, teve uma coisa que eu vi na podcast do Flow que ele falou que eu não gostei. Sobre a questão de que agentes no sistema econômico são cooperativos, né? Que esse papo que os agentes no sistema econômico, investidores, empresários, CEOs, enfim, quem seja, bancos, empresas, eles agem no benefício mútuo entre si. Isso é uma falácia da teoria neoclássica, né? De que o sistema econômico é um sistema em equilíbrio. Então, aquela mão invisível, o que os caras fazem, né? Todo mundo quer maximizar seus lucros, diminuir suas perdas. E fazendo isso, a gente ajuda um ao outro para que o sistema econômico esteja em equilíbrio, né? E que crises não aconteçam. Só que na verdade isso não acontece. E a teoria neoclássica ela foi abatida principalmente em 2008, porque ela já estava bem desenvolvida e ela não conseguiu explicar a queda que ela mesma criou com relação a própria crise de 2008 em si. Tem uma tese do Blanchard, que eu já vou citar aí posteriormente, que é o John Philippe Blanchard, né? Que era um físico que escreveu algo importante na economia na Nature 2008, logo depois da crise de 2008, falando sobre como a teoria econômica precisava de uma revolução acadêmica. E no começo mesmo ele fala sobre a questão relacionada com a teoria do equilíbrio econômico e expectações nacionais, como foi formalizada nos anos 50 e 60, influenciou de forma extrema, né? Os caras, os players que fazem as decisões do mercado em agências do governo, em instituições financeiras, né? E ele que vai continuar falando, né? Alguns estão agora em estado de choque e sem acreditar no que aconteceu na crise de 2008, né? Porque a crença da teoria neoclássica, né? Que sistemas econômicos eram racionais, em equilíbrio perfeito, criava um sistema que pensava que a forma que eles governavam os seus negócios, né, suas instituições, não iam se autodestruir se eles não entendessem o que eles estavam fazendo. Aquela questão, só maximiza seus lucros, minimiza suas perdas, e isso tá tudo bem, né? Que tem na teoria dos jogos, né? Provavelmente por von Neumann, né? Foi criado como termo chamado Minimax Theorem, teorema do Minimax. Então, topologicamente, você tem um sistema topológico relacionado aplicando a economia, né? Porque isso não foi aplicado em economia inicialmente, foi aplicado ao poker. Tanto que a palavra economia não aparece em nenhum momento na tese de von Neumann original sobre isso. E nem na de John Nash, posteriormente, que também é relacionado ao tema da teoria dos jogos. No geral, você tem sistema topológico, quando aplicado para a economia, né? Que se refere, por exemplo, nesse caso, ao preço de N ações, por exemplo, ou coisas como produtos, não importa, commodities, não importa. E, no geral, o preço desses sistemas, eles tendem, segundo o princípio de Nash, né, a um equilíbrio. No caso do Nash, de uma forma não cooperativa, né, no caso de von Neumann, de uma forma cooperativa, mas que tende a um equilíbrio. Então, não importa o que eles façam, eles tentam minimizar os lucros, minimizar as perdas, maximizar os lucros. O Estado tende a um equilíbrio, né?
é chamado de ponto fixo de Kakutani, ou ponto fixo de Brouwer, né? Então, o sistema topológico nesse contexto convexo, côncavo, né? Ele tende a zero, né? Então, vamos supor que tem o preço do ouro, por exemplo, ou de qualquer commodity, ou qualquer produto em um sistema com vários agentes, né? O preço desse commodity, né? Ela tende a variar entre zero. Como assim? A variação de preço. Isso pode ser muito visto em cálculo de variações, né? Que no caso você tenta analisar as variações, entre aspas, é como se eu tivesse uma, uma série temporal de preços. E vamos supor que eu pego a derivada disso. E eu quero entender topologicamente esse sistema usando equações diferenciais, né? Nesse sistema topológico, né? Nessa variedade. Que, como esse sistema é côncavo, e naturalmente os preços tendem a zero. Não importa que estratégia as pessoas escolham, as empresas, né? Contanto que elas não sejam monopolistas, né? Contanto que tenha vários agentes relevantes, a estrutura ela tende sempre a ter uma variação de preço que maximiza seus lucros e minimiza suas perdas, né? No caso, vamos supor que eu estou vendendo uma torradeira na minha empresa, né? Vamos supor que tenha N empresas na minha região que são próximas do cliente, né? Que é o raio da circunferência do seu poder de compra, tirando shopping, não, quer dizer, tirando internet hoje em dia. Vamos supor que ele quer comprar fisicamente. Tem pessoas que fazem isso ainda hoje. E até, até comprar perto, né? Próximo, online, não importa. Mas a questão é que o preço, quem colocar o maior preço possível vai fazer menos lucro, sabe por quê? Porque como no raio da circunferência desse cliente, ele tem várias opções e a mesma qualidade do produto, por exemplo, do serviço, ele vai no que está mais barato. Mesmo que talvez a qualidade seja menor, ele vai no mais barato. E se a qualidade for parecida ou igual, ele vai no mais barato. Então, eles sempre tendem, as pessoas que escolhem o preço, ter a maior margem possível e a margem mais competitiva possível, né? Então eu quero ter a maior margem possível, mas eu não sou o único vendedor desse produto, né? Dessa churrasqueira, dessa torradeira. Se outra pessoa pôr um preço menor e com uma margem interessante, eu não vou conseguir vender, porque todo mundo vai comprar lá. E mesmo que o estoque dele acabe, como ele está tendo uma grande demanda, ele pode importar mais daquele produto e continuar fazendo lucro com o mesmo preço, de repente até com uma margem menor, porque ele está comprando um valor maior, porque ele está tendo muita demanda. E ele aumenta o preço porque a demanda aumentou, né? O preço não, desculpa. Ele aumenta o suprimento. Ele aumenta o estoque porque as pessoas estão comprando, ele precisa de mais, né? As pessoas estão pedindo, estão encomendando. Então ele está aumentando o estoque conforme a demanda cresce, né? Então, isso é o que uma pessoa racional faz. Tudo porque ele escolheu um preço menor. Porque conseguiu ter ainda assim margem através disso, né? Então é uma margem que ela foi beneficial para tal empresa, tais empresas. E a precificação de um grupo foi tão errada que fez ele perder dinheiro, né? E no geral tem um- algo relacionado, atrelado a isso, né? Que é como se diz, é o princípio de Le Chatelier, né? Então, você tem um sistema que está sendo um sistema dinâmico que está sendo empurrado para uma direção, e sempre quando ele é empurrado na direção, você tem um efeito que muda aquele sistema ao ponto de
os resultados seriam diferentes, porque é um sistema dinâmico, né? Se você morre para um lado, então as coisas mudam, né? Esse ecossistema muda. Se a demanda cresce, o suprimento eu tenho que aumentar para continuar vendendo, né? Então, começou a ter várias, principalmente na teoria neoclássica, né? Uma intrusão da física na economia, o que foi chamado de econofísica, né? Então, normalmente isso é chamado de econofísica. O que é econofísica? São métodos, não da física em si, todas as áreas da física, mas métodos da estatística mecânica, principalmente atrelado à entropia e a sistemas de gás, por exemplo, teorias da dinâmica de gases, que foram aplicados à economia. Inicialmente entropia e depois outras coisas foram introduzidas, né? E isso não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom. Então, é meio que uma adição outras formas de métodos econômicos, né, que entraram na questão da econométrica, né? Então, a econometria é uma forma de, estatisticamente, né, numericamente, entender como os sistemas financeiros estão se comportando, né? Ações, taxas de commodities, então, por gráficos econômicos, gráficos que tentam entender e mostrar quais ações estão subindo, quais estão caindo, quem que é o melhor que se deve investir, e tudo isso de uma forma estatística, de uma forma que te leve a entender o que está acontecendo. Então, inicialmente, uma das coisas importantes que foi, né, métodos da estatística, no caso, estatística mecânica da economia, que deu um ponto de vista econométrico diferente para ela, foi a entropia de Boltzmann, a entropia de Salles, questões gerais de termodinâmica, né, como sistemas mudam ao longo do tempo, que a entropia é mensurar a nossa ignorância de um sistema. Então, se o sistema tem N partículas, por exemplo, eu quero saber o quanto esse sistema está crescendo ao longo do tempo. Eu quero saber diferencialmente, né, a derivada por exemplo, do número de partículas, da excitação delas ao longo do tempo, né, derivada do tempo, e a posição delas, não só o momentum delas, mas também que é a massa vezes velocidade no momento angular também, enfim, e também a questão relacionada à sua posição ao longo do tempo. Isso de uma forma geral, no caso, a entropia de Boltzmann era apenas diferencialmente entender como o sistema está crescendo ao longo do tempo, uma entropia positiva, uma entropia que cresce ao longo do tempo nesse sistema. Então, estou aquecendo, por exemplo, um bule de chá. Então, mais moléculas estão se movimentando, elas estão se movimentando cada vez mais de uma forma mais caótica. A entropia está crescendo e eu quero medir essa entropia ao longo do tempo. Isso pode ser feito para várias coisas. Pode ser feito para medir, por exemplo, além do Borichá, né, a entropia do universo. Então, dado o número de partículas atuais do universo, eu quero saber se a entropia dele é positiva, né? Se ela está crescendo. E com o crescimento da entropia, também cresce o crescimento do que a gente chama de complexidade, né? Quanto mais a entropia cresce, mais partículas caóticas a gente tem que lidar, e mais difícil fica difícil, mais difícil fica prever as coisas ao longo do tempo, né? Até em buracos negros também a gente tem sistemas de entropia, que é a equação acho que é Bernstein-Vazirani. Não é Bernstein-Vazirani, tô errado. A entropia é Hawking, não, deixa eu ver. Na verdade é Bernstein-Hawking, que é entropia
em buracos negros, né? Você quer ver a entropia de seções do buraco negro na com a unidade de que a gente usa aqui a escala, o comprimento de Planck, né? Então, você soma dentro de forma topológica, né? O quanto aquele sistema está dinamicamente mudando, né? Não mudando em si, mas a entropia em si dele. Então, a entropia pode medir, principalmente, inicialmente, né? Foi aplicada para questões termodinâmicas, né? O crescimento de sistemas termodinâmicos. Quando a gente fala que a entropia também mede a ignorância desses sistemas, né? Mede também o caos desse sistema. Um sistema criogenizado, por exemplo, ele é menos caótico. A gente consegue controlar ele melhor experimentalmente. Por exemplo, um sistema que está em um estado de condensado de Einstein-Bose, lá para menos 273 graus, né? Um zero absoluto. É um sistema em equilíbrio termodinâmico, né? Entre aspas. Porque ele tende a ter uma movimentação menor. Então a gente consegue entender como as partículas se movem ali de uma forma mais acurada, né? A gente consegue medir as coisas de uma forma mais acurada, né? Porém, quanto mais a temperatura cresce desse sistema, mais as partículas se movem. E se a gente tem um número de... Se o sistema for massivo, né? Fica mais difícil ainda. Então, parte da entropia na termodinâmica era medir como esses sistemas estão mudando ao longo do tempo, quão caótico esse sistema, o quão caótico, né? O quanto é difícil nós prevermos como esse sistema se move, né? E se esse sistema fosse termodinamicamente estável, né? Então a gente poderia prever, tudo com certeza. Mas se ele fosse termodinamicamente instável, né? Então uma entropia muito grande, né? E crescente, até usando computadores a gente não ia conseguir, né? Tanto que eu já vi artigos que tentavam medir a entropia do universo, né, estatisticamente. Mas, por exemplo, eu vi um artigo recente sobre entropia de buracos negros, né? Sobre o crescimento da complexidade de buracos negros. Que foi uma série de palestras e uma tese baseada nessas palestras do Leonard Susskind, né? E embora seja uma teoria em desenvolvimento, né? O objetivo dele era mostrar que a complexidade de buracos negros cresce de forma exponencial. Não de forma exponencial tradicionalmente, mas de forma exponencial na teoria da complexidade, né? Que é uma teoria que mede quanto um sistema é complexo. O quão é difícil se resolver ele. Por exemplo, usando computadores. E a categoria exponencial é mais grande. É maior, né? Mais grande tá errado, né? É maior. Fazendo esse sistema serem... O buraco negro ser extremamente complexo do ponto de vista computacional. Talvez, né? Uma teoria. Então, com relação a sistemas econômicos, eles são complexos também. Como os que eu citei. Ele é complexo, por exemplo, como a hidrodinâmica, que muitas vezes é mais complexa do que qualquer outra coisa, talvez. Ou o magnetismo, ou píndulos, como citei, ou sistemas celestiais. Tem uma forma de se medir a complexidade do sistema, que se chama expoente de Lyapunov. E isso é muito aplicável para séries temporais, que é o nosso caso na economia, né? Então, quanto mais esse expoente for grande, mais esse sistema é caótico, né? Quanto mais a diferença entre, por exemplo, linhas temporais que a gente está analisando, que no caso mostra se ele é caótico ou não, né? É isso eu expandiria para 9 média, mas esse sistema é imprevisível. Vou deixar na descrição do DAS, que é do DAS 2014, tá na descrição. Ele prova a existência de caos em índices inflacionários
em 10 países europeus, né? Então, mostrando que a inflação é um sistema caótico. O Expandir App 9 faz isso. E tem outros pesquisadores fazendo também em câmbio, em taxa de câmbio e outros parâmetros da economia que são as teses deles. Então, no geral, essas teses, mais pesquisa tem que ser feita nessa área, mas elas mostram que sistemas econômicos, quando você analisa ele com o Expandir App 9, né, tem até uma tese do Wolff et al. Também, 1085, que é um algoritmo muito usado nesse tema, mostra que esses sistemas têm uma complexidade atrelada a eles que é fundamental e que pode ser provada empiricamente. Não é tipo uma pseudo intelectualidade ou do tipo, como normalmente a economia é, né? Tem modelos econômicos que eles são empiricamente falsos, né? Eles não têm nada empírico, eles são subjetivos. Eu gosto da economia austríaca, mas ela falha muito na sua subjetividade, né? É filosofia. E qual é o problema da filosofia? Você não consegue provar ou desprovar ela. Ela é científica, né? E uma coisa que falta na economia é ela ser mais científica. Mas você vai falar, pô, mas a gente já usa matemática na economia e tal. Usa e não usa. O próprio, na Nature, né, 2008, eu falei no começo, o Jean-Philippe Beauchamp escreveu uma tese na Nature. Uma tese não, foi tipo um comentário, né? Um artigo. Um artigo pequeno na Nature. Que ele comparou a física com a economia, né? No contexto da queda de 2008, né? Como modelos econômicos clássicos não entendem como mercados econômicos funcionam. Eles simplesmente não entendem. Então, nessa tese, o Jean-Philippe Beauchamp, ele fala algumas coisas importantes relacionadas a esse tema, né? Por exemplo, tem uma parte aqui, abre aspas, né? A economia clássica, ela é construída em questões relacionadas a axiomas, né? Na racionalidade de agentes econômicos, na mão invisível que agentes na, na, na busca pelo seu próprio lucro são complanadas, né? Produzem o melhor para a sociedade como um todo. Então, essa crença que os sistemas econômicos são racionais é totalmente contrário do que é chamada pelo Brian Arthur, né? Tá na descrição a tese dele, também na Nature, que é o Complexity Economics, né? Que é o que nós acreditamos nesse podcast, que sistemas econômicos são complexos. Tudo relacionado a eles não são questões que são submissas à probabilidade no longo prazo, né? Ele vai dizer também que um economista uma vez me disse que esses conceitos são tão fortes que eles superam a observação empírica, né? Então, no geral, econômicos eles não gostam muito de matemática, e se eles têm matemática nas coisas deles, você não pode falar mal contra os modelos deles, porque os modelos deles eles são eficientes, eles são bons. No geral, os sistemas econômicos têm um equilíbrio, enfim. Mas isso é mentira. O que significa que é mentira? Significa que eles estão errados. Não que eles estão mentindo deliberadamente, simplesmente que isso é errado, né? Então ele vai continuar falando com o físico, né? Físicos, do outro lado, aprenderam a ser suspeitos, ter suspeição sobre axiomas, né? Do ponto de vista matemático, talvez os matemáticos criem relacionados a Hilbert e metamatemática talvez creiam que axiomas são importantes, né? Mas enfim, vamos continuar, né? Na física, axiomas. Talvez algo relacionado à probabilidade na física é os axiomas da probabilidade de Kolmogorov, que a gente pode falar em outro episódio, né?
Mas enfim, no geral, realmente físicos são suspeitos de axiomas, né? Se a observação empírica é incompatível com o modelo tem que ser visto como lixo ou amenizado. Mesmo que seja um conceito matematicamente conveniente e bonito, né? Ele vai continuar, né? Tantas ideias aceitas foram vistas como comprovadas como erradas, né, na história da física, e que físicos agora são críticos sobre até seus próprios modelos. Então, como você tem que provar as coisas experimentalmente posteriormente, né? Então, por exemplo, a própria relatividade de Einstein foi só provada, de fato, saiu da teoria quando ela foi provada de forma prática, por experimentos com relação ao eclipse lunar. Então, uma coisa na física é que você tem que ter a teoria e os experimentos, e uma teoria só é validada quando você tem experimento suficiente para dizer que ela é válida. Porém, na economia, isso não acontece. A maioria das coisas são teorias que não são validadas provavelmente de forma total, porque há uma crença baseada historicamente, né, de que sistemas econômicos são perfeitos, que eles são em equilíbrio, que você pode lucrar deles de forma arbitrária, não importa o que aconteça. E outras técnicas que foram adicionadas nesse contexto, né, como o Black Scholes Model, teoria da difusão, Navier-Stokes Equations, né, as equações de Navier-Stokes, que era relacionada à hidrodinâmica inicialmente. Enfim, coisas da física que foram atreladas à economia, né, que são atreladas à economia também agora, mas que no geral são modelos, mas não são modelos que têm um aspecto geral sobre como as coisas funcionam e como usar isso na prática de forma tão, pelo menos tão perfeita como a física clássica, por exemplo, que no geral tem uma tendência a ter resultados acurados, né, no geral. A física moderna é um pouquinho diferente. Mas, no geral, o que ele também fala é que ele vai falando no final, né, que crucialmente o mindset da economia, né, da engenharia financeira precisa mudar. O currículo econômico precisa incluir mais ciências naturais. Os pré-requisitos para uma estabilidade maior no longo prazo são o desenvolvimento de uma forma mais pragmática e realística da representação do que está acontecendo nos mercados financeiros, focando em dados que devem sempre ser maiores do que equações perfeitas ou axiomas estéticos, né? Como sistemas econômicos em equilíbrio, como modelos econômicos conseguem no geral ter uma aproximação decente de como a economia no geral se comporta e na previsão deles. E teve uma coisa que foi muito usada recentemente, que é o Randall Walk, né, que eu falei no começo. E tem várias teses que eu vou deixar na descrição, aplicando o Randall Walk para as ações do mercado da Índia, Taiwan, Hong Kong, no geral na Ásia, na Ásia no geral, no mercado europeu. E o que é essa Randall Walk Hypothesis, né? Randall Walk é uma técnica que é aplicada em ciência da computação, em física no geral, para descrever sistemas, para fazer a probabilidade, né, a simulação de sistemas estocásticos, né, randômicos. Lembrando, randômico é uma palavra diferenciada, né? Não é porque eu disse que algo é randômico que é de fato imprevisível. Normalmente a pessoa que estuda matemática, ciências naturais e ouve a palavra randômico pensa que é algo que não consegue ser previsto, né? Mas isso é uma mentira, que com força computacional suficiente, sistemas randômicos viram um padrão. Então, se eu, por exemplo, pegar uma moeda e jogar várias vezes pro alto indefinidamente, com o tempo o cara ou coroa vai virar um padrão. Se eu computar, usando por exemplo o algoritmo de Monte Carlo ou coisa do tipo, vezes o suficiente, né, eu posso fazer uma probabilidade de vitória de cara ou coroa e conseguir achar padrões, né, separar a coroa.
embora as probabilidades não são de longo prazo. No contexto de hashes, né, que são sequências de caracteres que aparentemente são randômicos para proteger a identidade, a verificação de coisas como coisas financeiras, né, ou de verificação de alguém para não ninguém ter acesso a esse sistema. Muitos usam criptomoedas também. Os hashes, eles aparentemente são randômicos, mas se você tem um sistema, um algoritmo e um sistema computacional forte o suficiente, você acha colisões que são padrões nesses hashes, se você simular o máximo possível deles, que vão que pode fazer eles ficarem seguros, como o SHA-1, que foi um tipo de hash que já visto como lixo, porque já foi craqueado. Mas tem o SHA-3, enfim, tem versões recentes que não foram ainda, mas algoritmos como, por exemplo, o algoritmo de Grover, que é um algoritmo da computação quântica que teoricamente pode quebrar hashes de uma forma bem rápida, achar colisões neles. No futuro, quando computadores quânticos forem realmente eficientes e o algoritmo de Grover for implementado de forma correta, como teoricamente tem apresentado, talvez os hashes vão ser uma ilusão, né? Porque até o governo dos Estados Unidos, o NIST, né? Uma entidade dos Estados Unidos tem tentado criar sistemas de hashes mais seguros, né? Seguros contra ataques quânticos futuros com relação à vinda da computação quântica de uma forma mais forte, que no momento não é a realidade, né? Então, nada é randômico. A gente chama de pseudo-randômico, né? Talvez haja uma tese ou outra falando sobre a verdadeira randomicidade, principalmente na física quântica em si, mas randômico é uma palavra muito infrutífera. Quando que você usa a palavra randômica? Quando você não entende como o sistema funciona. Então, esse papo de que sistemas econômicos, né, principalmente ações ou preços de mercado, de commodities, ou seja o que for, em larga escala, no ponto de vista macroeconômico, que taxas de câmbio, elas são randômicas, não faz sentido. O que você quer dizer com randômico? Que agentes se comportam de forma randômica. Não tem nenhum sentido aparente, né? Tem uma tese do Kalman, Randomness Reexamined, que é 94, né? Que é um manifesto contra o uso de randômico na probabilidade, né? Então, será que algo randômico realmente existe? E na parte 4 ele fala sobre econometria, né? Da probabilidade, né? Será que sistemas de probabilidade realmente conseguem entender como os sistemas econômicos funcionam? Será que algo randômico realmente existe, né? Principalmente na economia. Só porque você não entende o sistema, é randômico e acabou. E muitas teses usaram a random walk, porque, por exemplo, qual que é a hipótese do random walk? Se a sua bolsa de valores, as empresas tiverem um comportamento randômico, né? Seguirem uma random walk, uma caminhada randômica, né? Estatisticamente. Então quer dizer que seu mercado não é eficiente, né? Essa daí é da teoria do mercado eficiente, né? The Efficient Market Hypothesis, né? Que o mercado é eficiente, equilíbrio, blá blá blá. Esse papo lixo de neoclassicismo, né? Econômico. Né? E várias teses que eu deixei na descrição, que eu já citei, falam sobre como o mercado deles era eficiente de forma conveniente, né? Parece que todas essas teses, assim, obviamente talvez não são, mas parece que elas foram com subsídio do governo, porque não pode ser. E elas tendem a ter questões até ambíguas nesse contexto, de, usando a hipótese do random walk, provarem que o sistema deles não segue uma random walk, e ou seja, são previsíveis, e que só usando os dados econômicos, econométricos do preço ao longo do tempo, de forma bayesiana ou markoviana, no caso de curto prazo, no curto prazo não, perdão, markoviana no tempo atual, né? Você usa os dados econômicos do passado,
historicamente, uns 5 anos atrás, de uma ação, por exemplo, da Apple, e os atuais, que é de forma macroviana, né? São os resultados atuais para prever o futuro. É como você olhar para o céu e ver que tá vindo chuva, então é uma forma marcoviana de prever se que vai chover. Obviamente, meteorólogos fazem isso de uma forma mais tecnológica computacional, mas é a mesma coisa. Usam mais dados, né? Mas, no geral, eles estão tentando provar que a economia deles não segue um random walk, ou seja, ela é previsível. E se ela é previsível, ela é você ter lucro dela. Você pode prever que o mercado vai, que uma ação a tal preço vai subir e, portanto, aquele mercado é lucrativo. O problema é que às vezes os dados deles são ambíguos, porque tem bias, né? Por exemplo, teve algumas dessas teses que só usam como dados as empresas de um index das 500 melhores empresas de uma bolsa. Qual o problema disso? Essas empresas são sempre as melhores empresas. Nunca as que falem. As que falem, as que vão à falência, elas saem desse índice. Então só as empresas que realmente dão lucro estão nesse índice. E obviamente as empresas que estão numa posição maior, que as que provavelmente vão crescer no futuro. Porque elas têm mais porque elas estão dando certo, né? Então é óbvio que elas vão crescer no futuro. Você pode economicamente, né, econometricamente analisar isso e investir nela. Então, empresas que sempre deram lucro ao longo dos anos, provavelmente vão continuar dando lucro, no geral. Talvez uma empresa ou outra não, no geral ela vai. Então, você usar o modelo de Randall Walk hipóteses para provar se o mercado é eficiente ou não com empresas só de bem-sucedidas é uma mentira. Algumas teses são realmente não são bem feitas, né? Todas essas pesquisas que eu citei aí relacionadas a esse tema são estranhas, os resultados, né? Tem uma importante que é The Unbeatable Randall Walk in Exchange Rate Forecast, né? Em calcular a taxa de câmbio, realidade ou mito, pelo Imad Musa e Kelly Burns. Vendo se realmente o Randall Walk em alguns contextos realmente funciona. Eles provam que em alguns contextos, para alguns métodos paramétricos não. Relacionado a RMSE, que é um método estatístico aí, que usa uma questão euclidiana aqui, relacionada à distância euclidiana aqui para associado também com o Randall Walk, junto com o Randall Walk, né, de análise estatística. E no geral eles tentam ver se realmente funciona. Eles viram com alguns exemplos não. Se o RMSE é realmente útil para predições ou não, com curiosidade. Só que no geral, todas as conclusões desse paper, até isso que eu pensei que era diferente, é sempre que é possível fazer arbitragem nesses mercados, porque eles não seguem um random walk, alguns mercados específicos. Porém, isso não é válido, porque não posso prever somente com o preço das ações, o preço futuro. Porque as ações do Facebook do nada caíram, por exemplo, por questões políticas, questões fiscais, questões relacionadas ao governo dos Estados Unidos, ao governo global que está vendo o Facebook com suspeita, a questão dos clientes. Então as quedas das ações do Facebook foram uma questão subjetiva, eventos subjetivos que têm efeitos na economia. Então, no geral, esses sistemas econômicos, eles têm eventos subjetivos que também são associados a eles, não são dados econométricos, né? Então tem uma questão que é importante na economia, não só a parte estatística, mas também a parte subjetiva. E é isso que a gente vai ver na próxima parte, na segunda parte dessa conversa. Então até o próximo episódio.